O jejum intermitente veio para ficar. Essa ferramenta quebrou o paradigma das 5 refeições. Fez bastante barulho e rapidamente deixou de ser motivo de piada para se tornar objeto de estudo pela comunidade científica. Nos últimos 5 anos, surgiu muita literatura científica falando sobre o jejum intermitente e muitos de vocês o utilizaram com bastante sucesso. Mas vocês vão perguntar, Dr. Borja Bandeira, sucesso em quê? Pois bem, a maioria de vocês usa para perder aqueles quilos a mais em um período de tempo razoável. Mas outros usam simplesmente porque se sentem melhor usando. Ou percebem melhor em algum sintoma digestivo. Ou até mesmo para alguns de vocês, é uma forma de comer que combina mais com seu estilo de vida, com sua rotina, com seu contexto? Há tantos motivos quanto indivíduos, então comenta abaixo e vamos esclarecer essa questão. Embora existam vários protocolos que poderíamos classificar como básicos, intermediários e avançados, o protocolo 16-8 é o mais utilizado e consiste, muito simplesmente, em abster-se de ingerir energia, ou seja, calorias, em uma janela de 16 horas. Primeiro número e comer livremente e até ficar satisfeito nas 8 horas seguintes. Durante as horas de jejum pode-se tomar água, água com gás, chá, café e há debate sobre outra substância. Como qualquer ferramenta, não é para todo mundo e é preciso levar em conta quando fazer jejum intermitente não é uma boa decisão. Hoje faremos uma revisão baseada em evidências científicas sobre o que acontece no seu organismo. Isso sim, quando você faz 16-8 de forma contínua por pelo menos 8 ou 12 semanas, já que a maioria dos estudos tem essa duração. Então preste atenção. Começamos com perda de peso e gordura, ou seja, efeitos antropométricos, poderíamos dizer. Como eu dizia, a maioria faz jejum intermitente para emagrecer. Mas claro, que expectativas eu posso ter antes de começar a usar essa ferramenta? Você pode esperar perder entre 4 e 12% do peso inicial em 8 a 12 semanas. Essa é a média mostrada pelos estudos. Tem pessoas que perdem muito mais e outras que perdem menos, mas essa é a média. O que isso significa? Então, para vocês terem uma ideia, se você pesa 100 quilos, seria perder entre 4 e 12 quilos em 2 ou 3 meses. Podemos dizer também que o jejum intermitente, atualmente, é pelo menos tão eficaz quanto a restrição calórica contínua. Isto é, a dieta habitual para emagrecer e eliminar gordura. Mas em muitas pessoas é ainda mais eficaz, por motivos que vamos ver ao longo do vídeo. Além disso, também temos uma diminuição do índice cintura-quadril. Este é um índice de risco cardiovascular, pois se correlaciona muito bem com a quantidade de gordura visceral que temos no abdômen. E essa se correlaciona, como você sabe, com o risco de ter um problema cardíaco. E agora vamos ver o que acontece com o músculo. Porque uma pergunta muito comum sobre o jejum intermitente é: vou perder músculo fazendo jejum intermitente? Depende. A maioria das pessoas não perderá músculo ou perderá uma quantidade insignificante. Mas você pode perder músculo nas seguintes situações, então fique atento. Primeiro, se você criar um déficit calórico muito grande, estamos falando de mais de 600 calorias, você pode perder músculo, principalmente se mantiver isso por muito tempo. Se você reduzir repentinamente de 5 ou 6 refeições diárias para apenas 1 ou 2. Sem um período de transição e adaptação, é possível perder massa muscular. Se você ficar abaixo, cortar a proteína e consumir menos de 1 grama por quilo de peso corporal por dia de proteína, você pode perder músculo. E principalmente, se você não treina força e só sai para passear ou só sai para passear com o cachorro, de vez em quando você pode perder músculo. Considerem isso. Agora vamos a algo que lhes interessa muito. Eu sei que são os efeitos celulares, os efeitos sobre a célula, as diferentes células do seu corpo. De fazer períodos intermitentes de jejum, se o jejum intermitente chegou às massas, é porque ele é associado ao Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Esse prêmio foi concedido a Yoshinori Ohsumi por sua pesquisa sobre a autofagia, que não foi descoberta em 2016, mas muito antes. Isso também confunde muito as pessoas. A autofagia é o processo pelo qual as células eliminam proteínas e outras moléculas que não funcionam bem, que são anômalas, são proteínas envelhecidas ou que não funcionam direito, e as reciclam. De modo que poderíamos dizer que as células rejuvenescem ao eliminar o lixo celular graças a esse processo de autofagia. De fato, o jejum e outros estressores como o frio, o calor ou o exercício físico desencadeiam respostas celulares de autofagia. Mas a autofagia não é o único processo interessante envolvido aqui.
Parece que o jejum também está envolvido na manutenção de algo chamado proteostase, que é algo como o mecanismo de controle de qualidade das proteínas que suas células possuem. É um mecanismo que garante que as proteínas sejam sintetizadas e dobradas corretamente, permaneçam bem dobradas e sejam degradadas em um ritmo adequado. E, para completar, em nível celular, além da autofagia, existe outro termo chamado mitofagia, que se refere à degradação e reciclagem de certas mitocôndrias que funcionam de forma subótima. Vamos falar agora sobre algo que raramente é mencionado quando falamos de jejum intermitente, mas que é crucial: os efeitos psicológicos. Fala-se pouco sobre isso porque é realmente difícil estudar de forma objetiva em estudos científicos. Mas muitas pessoas acham mais fácil fazer jejum intermitente do que seguir uma dieta convencional. Entre outras coisas, porque gera uma maior sensação de saciedade ao longo do dia. Especialmente, como vemos neste estudo, quando a janela de alimentação é mais cedo, ou seja, quando se come durante o dia e se jejua durante a tarde e à noite. Uma pergunta frequente é se o jejum intermitente facilita os transtornos alimentares. Pois bem, no único estudo em que se analisam padrões de comportamento alimentar com jejum intermitente, não parece que o jejum intermitente produza ou facilite dismorfia corporal ou transtornos alimentares. Mas como mencionei, isso é muito individual e extremamente difícil de determinar cientificamente. Então, sempre que houver um transtorno alimentar de base ou histórico de transtornos alimentares, vamos ter cuidado com essa ferramenta. Algo que vocês realmente agradecem quem faz jejum intermitente é que o número de decisões em relação à comida que precisam ser tomadas é enormemente reduzido. Já que o jejum intermitente simplifica tudo, agora você não come e depois come até ficar satisfeito com aquilo que deve comer. Nem tudo é permitido, claro. Essa simplificação das decisões liberta e traz muita satisfação. Continuamos falando do quinto ponto, algo também crucial: os hormônios. Pois bem, mudanças que veremos com o jejum intermitente. Haverá um leve aumento do hormônio adiponectina, um hormônio secretado pelo tecido adiposo e que aumenta a sensibilidade à insulina. Anteriormente falamos sobre saciedade. Pois bem, há uma diminuição do hormônio grelina, é um hormônio que aumenta o apetite. Por isso, os praticantes do jejum intermitente se sentem mais saciados ao longo do dia. E parece que pode haver uma leve diminuição da testosterona em alguns estudos, embora os resultados realmente não sejam muito confiáveis, porque normalmente isso acontece quando há um grande déficit calórico. E, portanto, isso nos faz pensar que essa leve diminuição da testosterona se deve mais ao déficit calórico gerado pelo jejum intermitente. De qualquer forma, volto ao que disse antes. Para evitar perda de massa muscular e impactos hormonais negativos, não faça déficits calóricos excessivos, que podem ocorrer com certos protocolos de jejum intermitente. Outro hormônio importante, a insulina, ocorre uma diminuição da insulinemia, o nível de insulina no sangue. E isso é relevante em pessoas com hiperinsulinemia crônica, como por exemplo diabéticos tipo 2, pessoas com obesidade, pessoas com resistência à insulina. E falando desta última, ocorre um aumento significativo da sensibilidade à insulina, que é o oposto da resistência à insulina. Então, novamente, é benéfico para pessoas com obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Vamos falar exatamente sobre isso agora, vamos aprofundar nos efeitos metabólicos. Existe uma diminuição da glicemia basal e da glicemia pós-prandial, ou seja, dos níveis de açúcar no sangue quando estamos em jejum e dos níveis de açúcar no sangue depois de comer. Mesmo sem déficit calórico. Interessante. Existe um leve aumento do colesterol lipoproteína de alta densidade, que é considerado o colesterol bom, e uma diminuição leve ou moderada da hemoglobina glicada. Esse parâmetro é utilizado para saber se existe um bom ou mau controle glicêmico em uma pessoa com diabetes. É uma forma de monitorar como está esse diabetes. Pois bem, diminui em média 1,4 mmol por litro em relação ao ponto de partida. Isso é comparável ao que muitos medicamentos antidiabéticos conseguem, sendo, portanto, significativo. Também há a redução dos triglicerídeos, provavelmente devido à perda de peso e maior sensibilidade à insulina no fígado, o que é importante. E em relação à taxa metabólica basal, seu metabolismo desacelera, não desacelera, pois parece que a taxa metabólica basal não é alterada. Quando fazemos esse tipo de protocolos de jejum intermitente, que não vão além de 16, 18, 20 horas, ou seja, a taxa metabólica basal é mantida. E você não deveria se preocupar se o seu metabolismo vai ser afetado ou desacelerado ao fazer jejum intermitente. E sim, pessoal,
Existem outros elementos que poderíamos mencionar, como desempenho esportivo, microbiota, efeito cardiovascular, inflamação crónica, efeito no sistema nervoso central. Se quiserem, podemos debater isso em outro vídeo, pois este já está bem longo. Agradeço por ter ficado até o fim. Até breve, um forte abraço e sigamos nos empoderando.